Eu li um texto sagrado, um documento antigo e dos mais antigos, um texto revelador, é a palavra de Deus aplicada. Onde está a palavra de Deus nesse texto? É o que nós vamos entender já já. Ao longo desse texto, nós percebemos diversos subsídios ou entrelinhas, percebemos diversos contextos, dentre eles o histórico, o literário, o cultural, diversos contextos a gente percebe na leitura desse texto. Cultural seria ele disse, quase a hora nona. Os judeus contavam tempo a partir das 6 da manhã em nosso calendário. Para nós, 6 da manhã, para os judeus, 0 hora do dia. Para nós, 7 horas da manhã, para o judeu, primeira hora do dia. E aí você vai contando e vai dar certinho. Ia chegando à nona hora, às 3 horas da tarde. Esse é o subsídio cultural. Mas eu quero me ater ao principal e mais importante para nós aqui, que você vai descobrir qual seja já já. Estava morando em Cesareia um cabo romano chamado Cornélio. Desde o ano 64 a.C., o Império Romano dominou Jerusalém e punha policiais cobrando imposto de todos que pela cidade recém-dominada passassem. E à medida que o Império Romano ia se estendendo pelo mundo, foi o império que mais abriu estradas. O Império Romano fazia longas e largas estradas de cimento e, com o propósito de se estender pelo mundo, abriam estradas e longas estradas. Existiam ditados que diziam que quem tem boca vai a Roma. Todo caminho leva a Roma. Porque Roma tinha o propósito, foi o quarto império que desejou dominar o mundo. É o quarto animal de Ezequiel. E por onde Roma ia dominando, ela deixava naquela cidade dominada um centurião, ou seja, um cabo com 100 soldados. E assim o império ia se estendendo, devido a esse ímpeto de Roma, de querer dominar o mundo com a sua religiosidade romana, que denominou-se por conta desse espírito de domínio do mundo, chamou-se católica, uma vez o termo católico significa universal. Nós falamos a língua portuguesa. Nós temos na nossa cultura muitos benefícios, graças ao ímpeto de Roma querer dominar o mundo. Naqueles dias, o Império Romano chega a Cesareia. E em Cesareia, ele deixa um cabo, por nome Cornélio, com 100 soldados, subjugando o povo, ensinando a cultura romana ao povo, obrigando o povo a falar o latim vulgar, e por conta dessa obrigação de falar o latim vulgar é que nasceu em Lácio, na Itália, a nossa bonita língua portuguesa. Aquilo que Caetano Veloso chamou de flor de Lácio. E estava em Cesareia aquele cabo romano responsável pelo domínio político e religioso da cidade. Daqui cabe que aquele cabo era um cristão, em nossos termos, não é? Ele lia o Antigo Testamento e se esforçava por obedecer a palavra de Deus revelada para aquele tempo. Ele ensinava sua esposa, seus filhos, mantinha sob uma obediência, ajudava os pobres, os necessitados, dando esmolas, ajudando a promover justiça social, ajudando os carentes. Acontece que num certo dia
ele resolveu, como de costume, jejuar. Ele estava em jejum em sua casa. Já próximo das 3 horas da tarde, ele entra no seu quarto e passa a ler a Torá, a lei. E em seguida ele mantinha-se em oração, um pai de família, coisa bonita. A Bíblia promete muitas bênçãos para a família cujo pai é piedoso e temente a Deus. E ele estava orando, quando de súbito ele se espanta com um clarão invadindo o seu quarto. Apesar de ser na parte da tarde, mas o quarto fechado fica escuro, não é? Uma luz invadiu o seu quarto, e daquela luz procedeu uma voz firme que dizia: Cornélio, as tuas orações, as tuas boas obras estão na memória de Deus. São boas. Deus não faz acepção de pessoas. Não interessa se é romano, se é grego, se é maranhense. Não interessa de onde seja a pessoa. É agradável a Deus que a pessoa pratique o que é justo. E o que é justo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E Cornélio ficou apreensivo, e ele aproveita a presença do santo anjo e disse: o que é que eu devo fazer? Porque eu não me congrego em nenhuma igreja. Estou orando em casa, eu e minha família, somos de Roma, não me congrego em nenhuma igreja. E o anjo disse: mande buscar Pedro. Pedro vai te dizer o que é necessário. O anjo se manda, sai. Esta foi uma das últimas aparições de anjo de Deus. E se hoje aparecer algum anjo, pode repreender no nome de Jesus, tá? Que hoje não é mais anjo não, acabou aquele ministério ostensivo de anjo. Hoje não é mais anjo, hoje é homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estava vindo para casa da nossa escola numa certa tarde, e uma certa irmã me chama e disse: Maldemir, eu estou muito feliz, estou muito alegre. Ela disse: nesta noite um anjo de Deus me visitou, e eu sentei para ouvi-la. Ela disse que um anjo aqui em Matones, amiga nossa, um anjo me visitou ontem à noite, e ele disse: minha serva, pede-me o que tu quiseres. Ela disse: e eu, irmão, eu me pedi para ele ir ajudar as criancinhas vítimas de HIV nos hospitais. E ele saiu. E eu também saí. Oh, irmãos, a gente precisa ler a Bíblia, queridos. A gente precisa ter entendimento. O povo de Deus tem que ter o entendimento do santo e saber de tudo. Temos o Espírito Santo para isso. Meus irmãos, aquele anjo era um anjo, porque anjo significa mensageiro, mas não era de Deus. Primeiro, anjo de Deus não anda se oferecendo. Segundo, nós não somos servos de anjo. Nós não somos servos de anjo. Terceiro, que anjo é este que vem se disponibilizar a homem? Pede-me o que tu quiseres. Tu está roubando o lugar de Deus? Este é um anjo, mas do inferno. Uma outra irmã, isso em Curitiba, deixou de ir para a igreja, porque o anjo lhe aparecia na quinta-feira à tarde, justamente no dia que era o encontro do círculo de oração na igreja.
E o anjo veio a ela, de novo, no quarto, e dizia: não é preciso você ir para a igreja. Pede-me a mim aqui, o que tu quiseres. E a irmã caiu naquela tentação. Passou a fazer orações para aquele anjo. O pastor Takayama, no hall dos membros, procurou o nome daquela irmã, procurou o endereço e encontrou aquela irmã. Chegando lá, ele perguntou: minha irmã, por que você nunca mais foi à igreja? Ela disse: pastor, eu estou muito feliz. Tem um anjo de Deus que toda semana vem ao meu encontro aqui em casa. E por isso eu não tenho mais ido para a igreja. Ele me disse que não era preciso eu ir. Eu posso pedir a ele o que eu quiser. E assim eu tenho feito. E o pastor, com muita prudência, para não perder, você sabe que um grito faz perder a boiada, né? O pastor disse: minha irmã, quando esse anjo vier, pergunte para ele para que Jesus morreu de cruz, derramando sangue. A história, a Bíblia diz que ele derramou todo o sangue. Pergunte para ele, para que Jesus derramou? E ela: tá bom, pastor. E o pastor foi embora. Chega quinta-feira à tarde, ela vai para o quarto e lá vem um anjo bonito, de branco. E ela faz a oração dela. Tem muita gente enganada. Tem gente adorando o diabo. Eu conversava com uma senhora e convidava-lhe para o culto. E ela disse: não, eu não posso ir. Digo: por quê? É porque se eu for, eu caio. E eu pergunto para ela: e a senhora sabe de onde vêm esses espíritos? Ela disse: não. As pessoas não sabem, não conhecem. Quando se discerne espiritualmente, aí pega quase todo mundo. As pessoas não conhecem. A irmã dentro do quarto ora ao anjo, e quando termina a oração, ela disse: eu tenho uma pergunta para o senhor. E o anjo disse: pois não. Conversa, irmão, diálogo. O mundo espiritual é real. Engano. E ela disse: para que Jesus, ao morrer de cruz, derramou todo o sangue? Meus irmãos, e qual foi a surpresa? Quando ela falou no sangue de Jesus, o anjo afastou-se dela e gritou, dizendo: não me fale nesse nome. E explodiu. Ficou apenas o cheiro de enxofre. O inferno é assim, fogo e enxofre. Meus irmãos, só que o anjo que foi a Cornélio foi diferente. Foi de Deus, porque estávamos numa... é que nos purificou. Por isso nós sentimos a presença do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purificou dos nossos negros pecados. E pecado é negro, é escuro, é trevas. É o reino das trevas. Por isso que o homem precisa de festas para se alegrar, porque ele tem uma profunda tristeza, trevas. O coração está escuro. A Bíblia diz que
o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que estas não vejam a luz do Evangelho. E Paulo disse que nós fomos transportados das trevas para a luz, o reino do Filho do amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Agora, queridos, Pedro resmunga, Pedro teima, por 3 vezes. A cena se repete, Deus repreende a Pedro: não chames como é imundo aquilo que eu purifiquei. Meus irmãos, aquele lençol se recolhe, Pedro volta ao corpo, volta a sentir fome, só que agora ele ficou impressionado. O que quer isto dizer? Rapidinho aqui entre nós, Pedro pensava mais ou menos assim: eu não devo pregar o Evangelho para gentil, para grego. O Senhor em nenhum momento se ocupou com o gentil, a não ser com o endemoninhado de Gadara e com aquela mulher Cirofenícia. Somente. Ele mesmo disse que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eu não devo levar o Evangelho abertamente ao povo. Vou pregar aos judeus. Pedro era apóstolo da circuncisão dos judeus. Mas Deus repreendeu aquela mentalidade dele. Porque a ordem do Senhor Jesus foi: ide agora por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, será salvo. Quem crê será salvo. O apóstolo Paulo entendeu isso, mas Pedro continuou duro. Voltou para Jerusalém e foi pregar aos judeus. Mas Deus estava mostrando para ele que, como naquele lençol estavam todos os animais, de todos os animais, limpos e imundos, Deus estava dizendo, João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje, Deus gera filhos de todas as nações. O Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, disse que Jesus comprou com o seu sangue pessoa de toda tribo, de toda língua, de toda nação. O reino de Deus é inclusivo e não é exclusivo. Agora, Pedro, enquanto pensava sobre o que seria o significado daquela visão, ele ouve homens lhe procurando. E ele já vai direto. O Espírito Santo disse para ele: Pedro, homem te procura, 3 homens te procuram. Vá com eles sem questionar nada. Assim ele fez. Ele chega aos homens e disse: sou eu a quem vocês andam à procura. Eles então ficaram, jantaram, dormiram. No dia seguinte viajam com Pedro e com alguns irmãos. A Bíblia diz da circuncisão, ou seja, aqueles que acreditavam que tinham que obedecer à lei de Moisés. Foram à casa de Cornélio em Cesareia. Quando ali chegaram, Cornélio logo corre, dobra ali os joelhos no terreiro da casa. Aleluia. Pedro disse: levanta, rapaz, eu também sou homem. Verdade.
E ele entra na casa de Cornélio, onde estava muita gente lhe esperando. E ele disse assim: seu Cornélio, você sabe que sou judeu? Você não sabe que judeu não se mistura com gentil? Por que razão você mandou me chamar? Cornélio disse: não, seu Pedro, não foi saliência minha, atrevimento meu. Há 3 dias atrás, 4 dias atrás, eu estava orando e um anjo de Deus me disse para eu lhe chamar. Aí Pedro associa com a experiência que teve lá em Jope. Não chame como o imundo que eu purifiquei, disse o próprio Deus. Aí ele disse: rapaz, então Deus não faz acepção de pessoas. Mas de qualquer nação, Deus recebe pessoas. Tá. Ele então se mobiliza e disse: tudo bem, Cornélio, então vamos para o que nos interessa. Você lembra daquele homem magrinho? Dava para contar os ossos dele, que os romanos crucificaram há 4 anos atrás? Sim. Pois olha, aquele homem, poderoso em palavras e em obras, foi morto numa cruz. Deus o ressuscitou ao 3º dia e o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas testificavam e testificaram que quem crer nele é tanto perdoado, remido, liberto, curado, reconciliado com Deus. Enquanto Pedro explicava essas coisas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e batizou Cornélio, esposa, filhos e amigos que ali estavam. Foi um barulho de glória a Deus, línguas estranhas. E os irmãos da circuncisão que foram com Pedro disseram: ué, e eles estão recebendo o Espírito Santo, assim como os judeus lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Isso ali não é só para os judeus? Não estão em comum e imundo. Irmãos, o sangue de Jesus já nos purificou, já nos remiu, já tirou a comunidade, o que era abjeto. O sangue de Jesus nos renovou para com Deus, resetou o nosso passado. Agora somos novos. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora somos servos, filhos, servos de Deus na terra. E o propósito de Deus é que nós produzamos frutos. O Espírito Santo é o nosso amigo mais chegado que irmão. Agora, queridos e queridas, encha-se do Espírito Santo. Este é um mandamento da lei de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Irmãos, não é religiosidade. Não é religiosidade evangélica, não. É uma vivência cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos entender umas coisas. Lá no Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo foi tirado do homem. Ficou vazio. Outro dia, eu ministrava uma aula de religião numa escola, e eu perguntava para os meninos, por que a religião não desaparece? Pois já diziam os filósofos na Idade Média, ao ver os absurdos da Igreja Universal, diziam, a religião vai desaparecer. Depois que eles encontraram uma piscina no Vaticano cheio
de ossada de 6.000 fetos que as madres e freiras jogavam escondendo do bispo. Os filósofos diziam: a religião vai desaparecer. E por que a religião não desapareceu? Na atualidade, diz o IBGE, que nunca na história da humanidade tivemos tantas religiões, tivemos tão grande contingente nas igrejas. O que há? E eu dizia para eles: todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja filósofo, seja ignorante, todo ser humano tem um pendor, tem uma tendência, tem uma necessidade, tem um vazio que só Deus preenche. E eu vou lhes revelar uma coisa aqui. Você pode ver que o índice de drogas aumentou de forma absurda. Desde reitor de universidade, até jovem ignorante, analfabeto numa favela, usam droga. Enganou. Sabe por quê? Vou repetir. Desde o reitor de uma universidade, até um jovem analfabeto numa favela, usam droga. Você quer saber o que tem de comum? A psicanálise, com a ciência da psicologia, pesquisa, constata e divulga. Os 10, os 15 minutos seguidos da ingestão da droga, quando a droga começa a efetuar, o jovem, o homem e a mulher que ingeriu a droga, tem uma sensação nervosa, emocional e psicológica semelhante, próxima ao que nós sentimos quando sentimos a presença de Deus. Os irmãos estão entendendo? A sensação que o jovem, ao ingerir droga, 10, 15 minutos depois, tem no seu corpo, na sua mente, no seu sistema nervoso, é semelhante à experiência, os sentimentos que nós temos quando sentimos a presença do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Os bares se multiplicaram.